É que... Bom, só estou começando a gravar, só para deixar gravado assim já. Então, a prova do ano passado tinha um pouquinho de todos os casos. Desde o caso 1 até acho que o caso 7 mesmo. Então, só vou confirmar com a professora, esses também, né? Provavelmente vai falar isso na aula de segunda que vem. Mas é bom olhar todos os casos, porque em Real Estate 1 acaba caindo um pouquinho de cada coisa, assim, dos casos. Bom, eu vou começar a espelhar minha tela aqui. Deixa eu só ver se não tem mais nada no WhatsApp. Aqui. Então, gente, deixa eu abrir aqui meu Excel. Eu fiz todos os casos no Excel. Se alguém quiser ser espertinho, dar um hide. Opa, peraí, calma. Estão conseguindo ver minha tela? Ver se estão sim. Ok. Gente, eu vou pedir para quando vocês tiverem alguma dúvida ou alguma coisa assim, se forem me avisar, vocês falem, porque eu tô com uma tela só aqui e eu não vou conseguir ficar vendo o chat. Mas vão precisar me dar um toque, assim, abrir o microfone e falar, tá bom? Mas assim, como eu tava falando, se alguém quiser ser espertinho e dar um hide aqui nas abas, vai ver que tem o caso 4, 5, 7, se eu não me engano. Porque essa planilha aqui, eu peguei a minha quando eu cursei ano passado e dei uma incrementada aqui para poder explicar um pouco melhor para você, tá bom? Então, vamos começar pelo caso 1, assim. Eu vou começar pelos casos mesmo, tá bom? Aí eu vou explicar os 3 casos. E no final, se alguém tiver aqui, puder me falar o que teve semana passada, qual que era a dúvida que ficou da aula dessa semana, porque eu vi que o pessoal no grupo tava com dúvida. Assim, e eu falei, depois vocês me falam lá no Fuji que eu dou uma explicada. Então, vocês me falam, beleza? Vou começar, hein? Tá. Caso 1. Para propor o preço de venda de empreendimento residencial, o empreendedor considera parâmetros do protótipo. Expressos em número índice do preço índice 100. Então, o que é aqui, né? Um empreendedor ele está estudando como seria para ele construir, né? E aí ele vai considerar propaganda e corretagem, planejamento, construção, enfim, todos os custos aqui, né? Custo com terreno, a custo de construção, a margem, a cobertura dos riscos. Ele vai considerar tudo isso e vai fazer os cálculos, vai ver quanto que ele conseguiria lucrar com isso, né? Qual seria essa margem e tal, né? E aqui no caso 1, tudo isso aqui está na base de 100, o que significa? É como se fosse uma porcentagem. Tipo, base de 100 seria exatamente isso. Se um apartamento, por exemplo, custasse 100 mil reais, então dos 100 mil reais, 24 mil seria o terreno, que o empreendedor gastou com terreno. 65,73 mil foi o que o empreendedor gastou com as contas de implantação e resultantes. Então é praticamente uma porcentagem aqui, tá? Ainda em números índice, né? Então, números índice é isso, de ter a base 100. Qual a expectativa de resultado? Resultado seria, então, o lucro do empreendedor, digamos assim. Então, qual o lucro do empreendedor aqui? Né? Ele vai vender o apartamento por 100. Ele gastou 24 com terreno e 65,73 com contas, outros custos, contas de implantação, etc. E aí o que sobrar é o resultado dele, tá bom? Então aqui ó, na planilha, né? Tudo que tá em azul são coisas que eu digitei. Tudo que tá em preto são coisas que são fórmulas. Então eu faço assim desse jeito mais para auxiliar no meio da prova, porque como a prova é online, né? Vocês conseguem usar esse Excel como base. E então achei que ia ficar mais fácil. Então,
Aqui, a pergunta 1, né? Ainda em número índice, qual seria a expectativa de resultado? Então, a expectativa de resultado é exatamente isso, é o 100, né? Eu quis passar a planilha para vocês no grupo, porque aí vocês podem também ir seguindo aí no Excel vendo as formas, né? É o 100 menos o custo dele de terreno e menos os contos de implantação e restantes. Basicamente isso. E aí, ele queria em porcentagem, né? Então, por porcentagem, se o custo seria 10,27 e o preço de venda do apartamento é 100, né? A margem, né, esse resultado seria então a divisão desse 10,27 pelo 100, que é o custo do apartamento. Eu fiz esse gráficozinho aqui para auxiliar a visualização para vocês, porque acho que vai ser importante nas próximas perguntas desse caso. Então, como digamos assim, essa pizza inteira é o valor do apartamento, que é o 100. Então, do valor inteiro do apartamento, foi gasto 42% com construção, 24% com terreno e assim vai. Aí a pergunta 2 é: se o resultado atendido pelo empreendedor for 30% do preço, qual é o incremento a ser praticado no preço das unidades que o atende? Então, assim, nesse caso, nessa pergunta 2, ele está falando assim: olha, o lucro do empreendedor, como a gente calculou na questão 1, está aqui 10,27, né? O resultado dele é 10,27. Mas o empreendedor quer ter pelo menos 15% de, de resultado. Então, a gente vai aumentar a pizza. Se a pizza era desse tamanho aqui, a pizza vai ser um pouquinho maior, tá? Então, o preço vai aumentar, tá? E aí, para essa questão, o que é interessante a gente perceber aqui, eu vou voltar para o caso. Certas contas de implantação são porcentagens, de fato, e certas coisas são valores absolutos. Então, vamos para um caso prático, né? O terreno, se o meu apartamento, eu vou vender ele por 100, eu vou vender ele por 110, teoricamente, o terreno vale a mesma coisa, ele vai continuar valendo aqui, né, os 24 que tá aqui, né? O terreno vale a mesma coisa. Porém, corretagem, quanto que eu pago para o corretor, é sempre em cima do valor do apartamento. Então, se eu vender o meu apartamento por 100, a corretagem é 8% de 100. Mas, se eu vender o meu apartamento por 110, a corretagem é 8% de 110. Então, tem coisa aqui que é um valor absoluto e tem coisas aqui que são porcentagens. Aí, para a gente conseguir chegar no valor aqui, na resposta da questão 2 do caso 1, né? Então a gente tem que entender o que aqui de fato é porcentagem e o que não é. Então eu deixei aqui marcado para vocês, tá? O que tá aqui em porcentagemzinha do lado aqui são só porcentagens. E o restante é tudo valor absoluto. Então, conta de propaganda, PPM é propaganda, propaganda e marketing. E corretagem são porcentagens. Margem de cobertura de riscos. Então, o que seria essa margem para cobertura de riscos, né? O empreendedor, ele fez uma cotação lá. Quando ele está planejando o empreendimento, ele fez uma cotação. Ele acha que ele vai gastar 24 com o terreno. Ele acha que ele vai gastar 42 com a construção. Ele acha, né? Mas ele só vai ter certeza quando ele começar a fazer as coisas. Então, a gente coloca na conta essa margem, né? Para caso alguma dessas cotações que ele fez antes, né? Dessas coisas que ele está imaginando para o futuro, ele tenha errado ali, ou até mesmo aumente, por exemplo, o custo da construção, vocês sabem que os materiais para construção estão ficando cada vez mais caros. Então, essa margem tenta já prever esses aumentos, eventuais aumentos. E também impostos, encargos e impostos também são porcentagens em cima do valor de venda desse apartamento. Uma coisa que a gente tem sempre que ter em mente aqui, quando a gente está nesses casos de formatação de empreendimentos, nessas coisas assim, a gente está sempre planejando coisas para o futuro. A gente está sempre modelando coisas para o futuro. Então, aqui, eu não tenho como falar com certeza que o terreno é 24 de 100, né? 24%.
não tenho como falar com certeza que as minhas contas de implantação são esses valores. Eu estou planejando coisas para o futuro, né? A professora deve ter explicado para vocês na aula, com certeza explicou, mas a gente está fazendo essas contas aqui antes mesmo de comprar o terreno, de negociar contrato. Então, são tudo projeções. E como são projeções, às vezes a gente pode eventualmente ter que atualizar algum valor quando for. Por exemplo, né? Tô projetando um custo de construção para uma obra que vai acontecer daqui a um ano. Daqui a um ano, se continuar do jeito que está, o aço vai ficar muito mais caro, né? O concreto vai estar muito mais caro. Então, a gente tem que sempre lembrar nisso. A gente está fazendo um modelo de uma projeção. De uma projeção que mostra o momento atual. O momento de agora. Então, quando eu estou falando que o custo de construção vai ser 42, agora, se eu construísse esse empreendimento agora, seria 42. E aí eu posso usar depois eventuais índices, e aí vocês vão aprender para frente na disciplina como faz isso, a gente vai ver já nos casos para frente, alguns índices para correção dessas coisas, mas é sempre um modelo. Aqui a gente está falando de um modelo. Está analisando coisas para o futuro. Tá bom? Então, tá. Explicado isso, o que a gente faz? Né? No enunciado está escrito que o empreendedor quer ter uma margem de 15% sobre o preço, então esse é um dado, tá? E aí a gente vai primeiro fazer a conta dos custos fixos, que são aqueles que eu falei que não dependem, que não são porcentagens do preço do apartamento. Então, aqui os custos fixos que somos 70, né? É o terreno, o projeto de planejamento e a construção. Eles somam 70. E em porcentagem, eles somam 65. Como a gente faz essa conta? A gente pega 1, né, que seria 100%, 100% menos 8% de conta de corretagem, 5% de cobertura de riscos e 6,7% de encargos e impostos. Vai dar 65. E aí, fazendo uma regra de 3, né, se 70 é 65%, então 100% é 107,25, né? Se a gente for deixar um pouco mais fechado aqui. Então, o que a gente chega à conclusão, né? Que se antes a pizza era 100, agora a nossa pizza é um pouquinho maior, é 107,25. Né? Então, se vocês forem comparar aqui, ó, por isso que eu quis fazer os gráficozinhos. Então, lembra que o terreno, eu falei para vocês, o terreno, independente do valor que eu vendo do meu apartamento, o terreno vai continuar custando 24. Porém, na minha pizza antiga, no meu valor antigo de apartamento, ele custava 24%. E agora, que a minha pizza é um pouco maior, 22,4%. Então, vocês têm que ficar bem atentos para isso nesse caso 1, tá? Incremento no preço, é só fazer a diferença, né? Porque antes era 100, agora é 107 o preço, a diferença disso é 7,25%. Beleza? Nossa, tá me ligando. Não vou ligar depois. Questão 3. Se o nível de competitividade no mercado não permitir a majoração dos preços, qual o valor máximo do terreno que é possível ser praticado? Idem para o custo de construção. Então, aqui, vocês concordam comigo que, assim, o preço não é uma coisa muito que o empreendedor consegue controlar, né? É uma coisa, o preço é uma variável de mercado, né? Então, o preço, ele vai muito da percepção da pessoa que está comprando, né? Então, eu posso falar para vocês assim, olha, eu quero vender essa caneca aqui por R$ 200. Vocês não vão comprar. Por quê? Porque vocês têm uma percepção de preço dessa caneca aqui que deve ser uns R$ 10. Entendeu? Então, o preço não tem a ver, não tá na mão do empreendedor decidir. Então, nessa questão 3 é bem isso, ó. Dado que, né, que o mercado não permite a majoração dos preços, então, dado que o mercado não permite que o empreendedor escolha o preço que ele quer vender, né? Qual o valor máximo do terreno, né, que o empreendedor pode pagar para que ele continue tendo uma margem de 15%, um lucro de 15%, né? Um resultado de 15%. Então,
como que a gente faz essa conta? Né? Aqui, então, o preço volta a ser 100, a margem é 15. Então, primeiro a gente faz pelas porcentagens mesmo. Então, seria 100%, menos aquelas porcentagens variáveis, né? Que seria 15, 6,75, margem de cobertura de riscos, propaganda e corretagem. E aí a gente também tira os valores que são absolutos, porque nesse caso, eles são absolutos, mas eles compõem o que a gente está. São coisas fixas aqui, né? Não vai mudar o projeto de planejamento e não vai mudar a construção. Então a gente também subtrai. Então sobra que a porcentagem que eu posso gastar com o preço é 19,27. Então o custo do terreno seria 19,27 de 100, 19,27. Dá para deixar. Vocês vão olhar essa minha tabela aqui e vão falar: nossa, turma, dava para simplificar tanto. Dá. As contas aqui dava para fazer com uma fórmula só. Só que eu quis deixar bem destrinchado para vocês conseguirem visualizar como é feita essa conta aqui. E o custo de construção é a mesma coisa. Então, a única coisa de todas essas contas aqui que vai mudar é o custo da construção. Então, 100 menos tudo aquilo que varia. Tudo aquilo que não varia, desculpa, 100 menos tudo aquilo que não varia, vai dar a porcentagem de custo de construção, que é 37,27, e aí o custo de construção fica 37,27. Basicamente isso, né? Aqui tem eu também fiz o gráfico de pizza aqui para vocês conseguirem ver. Então, né, se for comparar com o de cima, aqui, né? Então, o custo de construção tá 42, o terreno tá 24, tudo tá igualzinho. E aqui nesse último, não. Nesse último, aqui, primeiro eu variei o preço do terreno, então o terreno agora ele é 19,27. E aqui no último mesmo que eu variei o custo da construção, agora o novo custo de construção é. Cadê? 37,27. Beleza? Esse é o caso 1. Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa. Tá tudo bem aqui? Tudo bem. Que horas são? Deixa eu ver. Ó, rapidinho, gente. Vai ser rapidinho hoje, Fúria. Caso 2. Uma família de renda média alta no Brasil, ou seja, 20 mil de renda, consegue acessar um financiamento para aquisição da casa própria no limite de 75% de aquisição. O financiamento pode ser de 25 anos a uma taxa de juros de 8,5 anual. A primeira prestação do financiamento no sistema de amortização constante não pode superar 25% da renda familiar média, e essa prestação é calculada seguinte a segunda função. Então, aqui nesse caso 2, basicamente, a gente está tentando entender qual o preço que uma família que tem uma renda de 20 mil reais por mês, né? Então, essa renda média seria então a soma de todo mundo da família, né? Sendo 20 mil. Qual o apartamento que ela consegue comprar? Qual o preço que ela consegue pagar num apartamento? Né? E a gente faz essa conta utilizando o financiamento, vendo quanto que ela consegue financiar, quanto que ela consegue poupar na poupança. Então, a gente vai fazer várias continhas, mas basicamente a ideia aqui é que a gente chegue no valor de um apartamento que uma família dessa consegue pagar, tá? Aí, aqui, essa formulinha aqui, existem dois tipos de financiamento possível, tabela prazo e tabela saque, né? No próximo Fuji eu vou passar por isso melhor, mas aqui basicamente essa é uma fórmula que eles vão dar na prova, que é para calcular o valor da parcela, da primeira parcela, né? E aí para essa expressão é basicamente, né, o valor da parcela ser igual ao total do financiamento, então
se eu financiar 500 mil, o F é 500 mil, dividido pelo número de meses, então 25 anos dá 300 meses. Mas se não fosse 25, se fosse 10 anos, então seriam 120 meses aqui embaixo na formulinha. Mais os juros mensal, vezes o valor do financiamento. Então, as perguntas. Qual a capacidade de endividamento dessa família? Financiamento básico, máximo que pode comprometer. Então, aqui os dados do enunciado ainda, né? Como eu falei para vocês, o que está em azul são coisas que variam, as coisas que eu digitei, o resto é fórmula. Importante aqui, não sei quem se lembra, se em outra matéria a gente tem isso ou na escola, mas toda hora em real estate vocês vão ter que ficar trocando, ter que transformar taxas mensais em taxas anuais e taxas anuais em taxas mensais. Toda hora é isso. E aí, basicamente, tem essa formulinha aqui. Quando você quer transformar, por exemplo, uma taxa anual, então essa IA, em uma taxa mensal. Então, quando você quer transformar uma taxa anual, por exemplo, 8,5, em uma taxa mensal, você 1 mais essa taxa, elevado a 1 dividido por 12, ou então raiz de 12, menos 1. E aí dá a taxa mensal. Aqui tá com a formulinha já. Vendo? Aí. Só que, por exemplo, eu quero transformar uma taxa mensal em uma taxa trimestral. Aí, em vez de ser 1 dividido por 12, você vai colocar aqui trimestral 3 meses, né? Então, 3 dividido por 12. Eu quero transformar numa bimestral, cada 6 meses. Então, 6 dividido por 12. E assim vai. Tá? Essa forma é bem importante. E aí, quando vocês quiserem transformar ao contrário, né, de mensal para anual, é só inverter essa conta aqui e deixar o IA isolado de um lado só da conta, tá? Qual é a capacidade de endividamento dessa família? Então, ele fala que a primeira prestação, ela só pode ser 25, no máximo 25% da renda familiar mensal. Então, 25% dessa renda familiar seria 5 mil reais. E aí, o que a gente faz aqui, né? Essa fórmula que eles dão no enunciado, ele é uma parcela igual a um monte de coisa, né? Só que a gente precisa saber o F, não o P. Então, se vocês pegarem papel aí, uma caneta, vocês vão conseguir isola o F. E aí vocês vão chegar numa fórmula, a mesma fórmula, só que com o F isolado. E aí a gente usa as variáveis, né? Então essa fórmula com F isolado seria F dividido por 1 dividido pelo número de meses, então nesse caso 300 meses, mais os juros, tá? E aqui o professor ele arredonda. Como é o que eu estava falando para vocês. Em real estate, a gente trabalha sempre com modelagem prevendo o futuro. E com números grandes, né? Pô, a gente está trabalhando aqui, por exemplo, está financiando quase 500 mil reais. 500 mil reais é muito dinheiro. Então, são números grandes e são projeções, são coisas que a gente está trabalhando aqui, sempre tentando modelar para o futuro. Então, se for 492, 492 mil, 440, por exemplo, não vai fazer tanta diferença se for esse valor que está aqui. Então, ele arredonda, porque são números muito grandes. Agora, né, nessa primeira prova de Real Estate 1, talvez isso não seja tão importante. Mas na próxima prova vai ser mais importante essa questão do arredondamento. E em Real Estate 2 é essencial, assim, eles acabam até tirando nota, de repente, se você arredonda errado, se você arredonda para cima ou para baixo, acaba sendo importante. Mas por enquanto, vocês não têm que se preocupar muito, não, podem ficar tranquilos. Então, a primeira pergunta é essa, né? Qual a capacidade de endividamento da família? Então, qual o valor máximo de financiamento? É esse aqui, 492. 2. Se as famílias de classe de renda média são capazes de poupar mensalmente da hora de 9%, então eles ganham
20 mil por mês. Dos 20 mil, eles poupam 9%, que é 1.800. Tá? Considerando a renda financeira da poupança, restrita a reposição do poder de compra pela inflação, qual é o prazo de poupança necessário para que a família típica possa adquirir esse imóvel? Se a família tiver acumulado poupança durante 10 anos, qual o preço que pode pagar? Então, aqui, a gente vai acabar chegando em dois valores. Porque tem dois limitantes aqui. Né? Uma família, na hora que vai comprar um apartamento, ela tem uma poupança, né? Ela passou anos e anos ali guardando um dinheirinho, colocando na poupança, um dinheiro que ela vai dispor para dar de entrada no apartamento, alguma coisa assim. E também tem uma parte do preço que ela vai financiar, né? Então, são dois limitantes, porque ela tem um financiamento máximo, que é o que a gente calculou na questão anterior. Então, essa família, no máximo, ela consegue financiar 492 mil. No máximo, ela não vai conseguir financiar mais do que isso. Mesmo, né? E o outro fator limitante é a poupança dessa família. Porque, por exemplo, se a poupança não cobre essa diferença entre o financiamento e o preço, então não vai dar para comprar o apartamento. Então tem essas duas variáveis, e aí a gente calcula usando essas duas limitantes. Então, primeiro, a gente vai limitar com o montante máximo de financiamento, né? Então, se o montante máximo de financiamento é 492 mil, e esse montante ele equivale a 75% do preço total, né? Isso é um dado do enunciado. Quer ver? Tá aqui no enunciado. Tenho certeza. Aqui, ó. Consegue acessar o financiamento para aquisição de casa própria no limite de 75% do preço. Então, 75% é financiamento. Aí, fazendo regra de 3, né? Se 492 mil é 75, então 100% é 656. Então, nesse caso, né, usando o financiamento máximo, o que essa família conseguiria pagar de apartamento seria um apartamento de 656 mil. Tem essa diferença entre o valor financiado e o valor do imóvel, e essa diferença é exatamente o valor da poupança da família. Tá aqui, ó. Um menos o outro é o valor da poupança da família. E aí a gente quer calcular, então, quanto tempo que essa família tem que estar poupando esse dinheiro para poder alcançar esse valor de poupança dos 164 mil. A gente sabe que mensalmente a família poupa 1.800, então, dividindo, né, o 164, que é é o valor total da poupança, por 1.800 vezes 12, porque é anual, né? A gente chega que a família precisa poupar 7,6 anos para comprar um apartamento. Então, né, reformulando. Temos uma família que tem uma renda média de 20 mil por mês. Qual se essa família financia o máximo que ela consegue, ela vai comprar um apartamento de 656 mil. Desses 656 mil, 492 são financiados, 164 são o valor de poupança, o valor que a família já tem guardado lá. E considerando o quanto que essa família poupa todo mês, R$ 1.800, para acumular essa poupança, a família demora 7,6 anos. Então, esse é um dos valores. Aqui vou até deixar em verde também, para poder meio que padronizar aqui. Aí o outro, como eu estava falando, o outro jeito da gente tentar chegar nesse valor de apartamento possível é pela poupança dessa família. Então, a família, em vez de poupar 7,6 anos, ela ficou 10 anos poupando esse dinheiro. Todo mês a família guardava R$ 1.800, colocava lá na poupança, aplicado, e juntou esse dinheiro por 10 anos. Em 10 anos, essa família vai ter na poupança lá 216 mil. Como é que eu faço essa conta, né? 10 vezes 1.800, que é o valor
da renda poupada mensalmente vezes 12. E a gente sabe que o financiamento máximo é 492 mil. Em outras palavras, né, o valor do imóvel, que é a soma da poupança de 10 anos, mais o financiamento máximo seria de 708.400. Então é um pouquinho maior. Percebam o que eles querem demonstrar aqui, né? Que é um pouquinho maior quando você considera essa poupança como uma poupança que a família demorou mais tempo para acumular. Essa questão eu lembro que estava na minha prova. Essa questão caiu na minha prova do ano passado. Exatamente essa questão. Então, assim, deem uma olhada boa, vejam se entendeu, porque isso caiu ano passado, provavelmente vai cair esse ano também. Tá. Questão 3. Na cidade de São Paulo, nos últimos anos, houve um período em que os preços subiram acima da renda média das famílias. Admitamos uma família que adquire um imóvel na planta e paga 25% do preço durante 3 anos de construção. Então, o que acontece, né? Bom, isso esse ano ficou muito evidente, no passado também. Com o tempo, as coisas vão ficando mais caras. Então, antes, um saco de 1 quilo de arroz era uns R$ 4, e agora, hoje em dia, você vai no mercado, é 8, às vezes, 7, né? Então, as coisas vão ficando mais caras. E nem sempre a renda das pessoas acompanha isso, né? Porque se o saco de arroz era uns R$ 4, agora tá 8, dobrou. O salário, tipo, de vocês, dos pais de vocês, dos familiares de vocês dobrou? Não, né? Provavelmente não. E essa questão que vai discutir. Que a renda das famílias aumentou, só que não aumentou tanto quanto o apartamento foi valorizado. Então, ele fala aqui, né? Considerando que nesses anos a família teve capacidade de poupança adicional equivalente a 1 ano de poupança, com aumento na parte financiada, reajuste pela inflação, ela é capaz de cobrir. Se essa parte cresceu 15% nos 3 anos, isso a renda é somente 5%. Então, o que ele considera assim, aqui, né? Que a renda da família, que antes era de 20 mil, só subiu 5% em 3 anos. Porém, o preço do apartamento, subiu 15%. Considerando que isso aconteceu, vai acontecer uma diferença entre o que a família pode pagar e o efetivo valor do apartamento. Essa diferença é de quanto? Essa é a pergunta. E mais do que quanto? Quanto tempo aquela família ainda precisa poupar para conseguir atingir essa quantia? Então tá. Financiamento calculado inicialmente, 492. Aí ele fala, né, que o preço do apartamento subiu 15%. Então, esse financiamento também, né? A parte que ele consegue financiar também, né? Subiu de 492, aí você aplica esse fator, né, de 15% e dá 566. Porém, a renda da família só aumentou 5%. Então, você aplica esse fator de 5. A diferença entre os dois é a diferença em que a família tem que ser capaz de cobrir com a poupança, né? Então, a diferença entre 56 e 566 e 517, 49 mil. Então, em 3 anos, a família perdeu esse poder de comprar em 49 mil. De alguma maneira, ela vai conseguir esse dinheiro, que é poupando também. A gente aqui está considerando que essa família vai continuar guardando um dinheirinho ali mensal. E aí, quanto tempo que essa família precisa guardar esse dinheirinho para conseguir bater essa diferença? Então, seria esse valor, né? 49.240 dividido pelo quanto que a família é capaz de poupar mensalmente, 1.800 vezes 12. Então, a família ainda precisa poupar 2,3 anos de poupança. Então, reformulando. O que acontece aqui? A gente está fazendo uma... A gente projetou inicialmente para agora, 2021. Daqui 3 anos, que é o caso inicial, 2024,
Os apartamentos subiram 15% o preço e a renda familiar 5%. A família precisa cobrir essa diferença de alguma maneira. Essa diferença a gente chegou no valor, que é 49 mil. A diferença é ser suprida poupando dinheiro. E a família vai ter que poupar dinheiro por 2 ou 3 anos. É isso, a conta que é feita aqui. Questão 4. Quando vai receber o imóvel, se a família não. Quando vai receber o imóvel, se a família não puder concluir a compra, tiver que destratar o contrato, recebendo a devolução do que pagou, qual seria o imóvel que a família teria que aceitar para fazer uma compra de imóvel pronto? Então, aqui, questão 4. Então, a família comprou hoje o apartamento. Mas aí, daqui uns 3 anos, ou, né, enfim, quando for receber o imóvel, na entrega das chaves que eles falam, ela não vai conseguir pagar. Se eu vou ter que explicar outra coisa antes. O que acontece, né? Quando uma família, uma pessoa compra um apartamento, ela vai pagando aos pouquinhos para a construtora, lá as parcelas, vai pagando aos pouquinhos, enquanto constrói. Quando tá pronto, acontece uma coisa chamada repasse. O que é esse repasse? Então, inicialmente, a pessoa ou a família tinha uma dívida com a construtora, com a incorporadora, com o empreendedor, que pagava mensalmente para ele. Quando o imóvel fica pronto, aquela dívida não é mais com o empreendedor. Aquela dívida passa a ser com o banco. Então, vocês veem, financiamento do imobiliário do Itaú, da Caixa, do Bradesco, do Santander, do HSBC, tudo banco. Por quê? Porque quando fica pronto, as famílias, o banco transfere dinheiro para o empreendedor e aí as famílias que ficam devendo para o banco. Só que nesse momento, o preço do imóvel foi reajustado, o contrato foi reajustado, a dívida foi reajustada. E dependendo do cenário econômico, a família não é mais capaz de pagar aquilo. Não é capaz mais de concluir a compra. E aí ocorre um fenômeno chamado distrato. O que é o distrato? O que é distratar? É literalmente você pular fora, né? Aí você fala assim, não vou mais comprar. Eu sei que eu tinha te pago, já comecei a pagar para você e tal, mas não vou mais comprar de você. Você me devolve o que você pagou, você me devolve o que eu já te paguei, que eu vou comprar de outra pessoa, porque de você eu não vou mais comprar, não. Então é isso que eu te tratar. Literalmente rasgar o contrato, digamos assim, né? É finalizar o contrato. É como se a compra nunca tivesse acontecido. E aí a família recebe, então, o que ela pagou. Já tinha pago pro empreendedor. Aí a família, com esse novo dinheiro, com esse dinheiro de volta, desculpa, vai comprar o apartamento de outro empreendedor. E aí o cálculo que a gente vai fazer é: ok, teve distrato. Qual é o valor do imóvel que essa família consegue comprar agora? Basicamente isso. Então ele fala aqui, né? Poupança paga durante a construção. Então a poupança seria de 164 mil, né? 164 mil, ele sai daqui, pra vocês lembrarem, né? Então a gente vai considerar uma família que. Lembra do exercício 2 aqui, né? A família fez o máximo de financiamento possível, e aí ainda tinha um valorzinho em poupança, um valor em poupança. Então esse é o valor que essa família vai ter pago já para o empreendedor. E aí vai ser devolvido na hora que acontecer um distrato. Poupança adicional acumulada no período da construção. Então, ele fala aqui na 3, na verdade, ele fala assim: considerando que nesses anos a família teve capacidade de poupança adicional equivalente a um ano de poupança. Então, além do valor recebido, tirar essas pontinhas aqui. Além do valor recebido do empreendedor,
por conta do distrato, a família também tem guardado na poupança 21.600. O financiamento, que antes era de 492, como a família tem uma renda agora 5% maior, o financiamento também é maior, e ele é 517, né? A gente calculou esse valor no item anterior. Então, quanto que essa família seria capaz de pagar no imóvel agora? É a soma de tudo isso. A soma de todo o dinheiro que. A soma do dinheiro que a família vai ter na poupança, mais o financiamento máximo. Então, o preço seria de 702.753. É o que acontece, né? Vamos supor que seja o mesmo tipo de apartamento que a família comprou antes. Só que agora esse apartamento aumentou o preço dele em 15%, né? Então, o novo valor do apartamento, que antes era de 656 mil, agora é 755 mil. Percebam aqui que tem um descolamento. De novo, né? Descolamento é essa diferença entre. Né, tinham 2 pontos aqui. As coisas estavam ajustadas, né? A capacidade de pagar das pessoas e o valor do apartamento elas estavam ajustadas. E aí houve um descolamento, porque o apartamento ficou muito mais caro que a capacidade de pagar das pessoas. Né? As pessoas são capazes de pagar 702 mil e o apartamento custa 755. Então, possível ajuste desse imóvel, não, um desconto que poderia ser dado nesse imóvel para que aquela família pudesse comprar, seria de 6,92%. Este é o caso 2. Posso tirar uma dúvida? Pode. Eu, alguém falando tristeza pra falando sozinho. Aqui no exercício 3, quando faz tipo esse 5% do reajuste da renda da família, por que eu coloco 5% em cima do financiamento e não na renda dele? Tipo, tem alguma diferença, na verdade? Não tem. Tipo, é exatamente a mesma coisa. Porque se você, é o que eu falei, se você pega essa fórmula aqui, coloca o F em evidência, Uhum, você vai chegar aqui é F igual a P dividido por algumas coisas. uhum. Então, fica diretamente proporcional. Tipo, se você aplicar direto no financiamento ou no P, vai dar 5% do mesmo jeito. Ah, Basicamente, se você fizer a conta, dá vai o dar no mesmo. mesmo valor, entendeu? Entendi. E outra coisa, só para assim deixar um pouco mais claro para mim, Uhum. no 4 tipo, a família não conseguiria mais pagar esse distrato, seria por causa dessa diferença de preços que teve no 3, é isso? De tipo ter um aumento muito maior, esse 15% e a renda só aumentou 5%, é isso? Então, ele tipo não deixou muito claro assim o que aconteceu. Ele só falou assim: a família não pode concluir a compra. Ele não deixou muito claro. Mas distrato. Teve uma época que teve um boom de distrato no Brasil. Mas foi por outros motivos, assim. Foi porque. É o que acontece, né? Normalmente as pessoas compram um imóvel na planta bem no comecinho. Quando é Uhum, lançado, né? Demora 3 anos para ficar pronto. Aquele uhum. contrato ele é ajustado. Às vezes pelo INCC, né, que é o Índice Nacional dos Custos da Construção Civil, que tem a ver muito com os valores dos itens de construção. Então, por exemplo, né, agora a gente está vendo uma alta do INCC gigantesco de 10% Uhum. de um ano para cá. Então, imagina, você comprou um apartamento e você achava que você ia pagar tanto na parcela, você vai ver a parcela tá 10% mais caro. Complicou, entendeu? Ah, tá, Tipo, entendi. não é exatamente proporcional, assim, não vai ser exatamente 10%. Mas, tipo, aumentou muito a sua parcela. E você, né, às vezes você não é mais capaz de pagar. Uhum. E esses distratos, e nessa época que teve um boom de distrato, foi porque as pessoas viram a parcela delas aumentar absurdo e os preços não aumentaram tanto. Então, naquela época, isso fora, esquece o caso, né? Mas naquela época, o que aconteceu? As pessoas estavam pagando uma parcela gigantesca
e você olhava pro lado assim, tinha um apartamento vendendo super baratinho. E era a mesma coisa que o apartamento que você tá pagando absurdos. Aí a pessoa te tratava, pegava o dinheiro de volta e comprava de outra pessoa. Entendeu? Ah, caramba, mas aí esse apartamento do lado não seria, tipo, não teria também esse aumento do, sei lá, dessa taxa também? Depois? Então, o que acontece? O preço de um apartamento, ele vai muito além do que é o que eu falei, o preço de um apartamento, ele tem a ver com o mercado, ele tem a ver com a percepção de preço de alguma coisa. É a mesma coisa que é o que eu do exemplo da caneca, né? Eu Ah, posso falar para você entendi. que eu gastei R$ 200 para fazer essa caneca aqui. Ó, Uhum. gastei, meu, isso aqui é porcelana chinesa. Eu fui até a China, eu busquei essa caneca aqui, eu quero te vender por R$ 10.000, porque ela é especial para mim, porque eu gastei absurdo. Se você não vê esse valor na caneca igual eu vejo, você vai olhar a caneca dessa e vai falar assim, tu, eu te dou R$ 10, por isso no máximo, entendeu? Entendeu? Tipo, Entendi. o preço não tem muito a ver com isso, tem a ver com a percepção das pessoas. Então, Uhum. nessa época o que aconteceu era isso, a percepção do preço dos imóveis não cresceu tanto quanto o financiamento. E Ah, aí faz gerou sentido. um desgraça de foi a crise dos distratos, que eles chamam mesmo, né? Foi a crise dos distratos. É verdade. Jogar no Google aí, tem várias notícias sobre isso. Acho que foi Entendi, bem, 2017. né? Vou dar uma É, olhada. verdade. Obrigada. Mas, Eu também tenho uma dúvida. pode falar. Na resolução que eles colocaram, o PDF da resolução, no item 3, Pegar aqui. eles colocam, quando tem o reajuste, reajuste não, quando eles falam que as pessoas devolveram o apartamento e aí pergunta qual apartamento elas podem financiar de novo, eles colocam um 30,5%, um 69,5%. E eu não entendi de onde saíram esses valores. Eu entendi agora o raciocínio que você fez, que foi a soma dos valores, mas eu não sei porque tem esse 69 e esse 30. Deixa eu achar aqui primeiro eles. É aqui, ó, nessa página aqui? Não, é na página, acho que é mais para baixo. Ixi, peraí. Aqui, ó, eu vou subir. Essa é a última página do caso. Eu vou Sim, sim, sim. subindo aqui. Aí você me fala que a gente chegar Aí, aí, certinho. aqui. Tá. Uhum. Então, tipo, eles chegaram também nesse 58 aqui, né? Deixa eu ver o que é esse 58. Poupança adicional acumulada. Tá, essa diferença de você poupar 10 anos e 5,6 anos. Então, aqui tá. Máxima poupança viável, que seria a soma disso com isso aqui, né? Então, porque assim, quando a gente chega nesse primeiro valor aqui em cima, é o que eu falei, a gente usa o máximo preço de compra viável possível. Uhum. Desculpa, o máximo valor possível de financiamento. Então, a gente chega aqui, o financiamento é isso. 75% é esse financiamento, aí o resto é poupança. Aqui nesse caso de baixo, a família poupou por mais tempo, então essa porcentagem aqui de 75 e 25, ela vai ficar alterada. É a mesma coisa do gráficozinho de pizza. Vai. É mais ou menos o raciocínio que eu usei na questão passada, né? Tinha uma pizza aqui, né? E aí a gente sabia que 75% dessa fatia da pizza era o financiamento. Em valores absolutos, né, o tamanho dessa fatiazinha da pizza era 492. Aí, o que acontece? Nos dois casos aqui, a fatiazinha da pizza, que é financiamento, é 492 aqui e aqui. Só que, no caso de baixo, a pizza cresceu. Então, em valores absolutos é 492, só que em porcentagem de tamanho de pizza, uma pizza maior é 69,5. Entendeu? É só que o denominador mudou, o denominador é sempre o valor do apartamento, né? Não sei se deu para entender.
Qualquer coisa eu posso... Acho que deu sim, acho que deu sim. É que eu tô tentando, tô raciocinando agora, mas faz sentido. Eu acho que entendi, muito obrigada. Eu vou tentar fazer de um jeito bem mais simples do que tudo que eu falei agora. Se você dividir 492, que é o valor do financiamento, por 708, dá o 69. Se você divide o mesmo 492, que é o valor do financiamento máximo, por 656, que é o valor anterior, dá 75. Então, o que mudou foi o denominador, que antes era 656 e depois passou a 708. Entendeu agora? Se não der, tudo Entendi. bem. É que o valor que deu no seu tinha sido, tinha sido 708 e 400, né? Ah, então. É Isso porque é eu fiquei na dúvida. arredondamento. Ah, tá. Arredondamento. Porque eu arredondei aqui, tá vendo? E aí eu acabei usando Ah, esse arredondamento aqui pra frente na resolução dos professores, eles não usaram pra frente. sim, sim, sim. Não, Faz deixa eu sentido. ver, peraí, calma aí, se é isso mesmo. Não, hein, deixa eu ver. Calma. Não, tem uma coisa errada no meu mesmo, ó. Vou passar a massa 215. Calma aí, deixa eu ver uma coisa aqui. 215, 973. 215, 173. Deixa eu só ver quanto tempo que dá isso de poupança, porque tem uma coisa que tá estranha aqui. Não, algum arredondamento. É arredondamento mesmo. Porque, tá vendo, aqui eu deu 216. O dele deu 215.973. Foi R$ 28 de diferença. Muito pouco. Mas é porque eu arredondei e ele não arredondou, tipo, basicamente. Mas pode Beleza. ficar tranquilo, tá bom? Ok, É o que eu obrigada. falei, tipo, essas coisas de arredondamento, a gente acaba arredondando porque, assim, quando você tem 215 mil reais, o que é 28, né? Por causa da ordem de grandeza mesmo. Tem mais alguma coisa, gente? Uma outra dúvida? Só falar. Tá, vou entender que não tem. Deixa eu ver se tem luz no chat. Ok. Qualquer coisa sinta-se à vontade pra perguntar, gente. Pode ser que tenha errado alguma coisa também quando eu tava fazendo aqui. E às vezes eu erro, né? Aí só avisar. O caso 2, lembra que até agora eu tava, a gente tá projetando pro futuro, sempre olhando pro futuro, sempre aqui, né, uma modelagem, não sei o quê. O caso 3, desculpa, né? O caso 3 não é assim. O caso 3, a gente tá olhando de fato pro passado. Então o professor ele deu uma série histórica de diversos valores aqui de aluguel, de taxa de ocupação. De um edifício corporativo, eu acho. Deixa eu ver aqui. Tá. Escritórios corporativos. O que acontece, né? Isso ele explicou em aula também, acho que eu vou até usar o gráfico dele também. Aqui, peraí. Deixa eu botar também. Vou usar o do exercício mesmo, acho mais fácil. Então, né? Aqui, preço dos aluguéis e a taxa de ocupação. Né? Os preços de aluguéis e a taxa de ocupação de um empreendimento, eles estão estritamente ligados. Estritamente ligados. Por uma questão de oferta e demanda mesmo, né? Oferta e demanda é coisa de economia mesmo. Bem nesse sentido. Porque assim, imagina que vocês estão indo alugar um apartamento lá em São Paulo. Ali perto da USP.
Aí vocês passaram ali num prédio muito da hora, assim, eu quero muito morar aqui, do lado do metrô, não sei o quê. Putz, prédio muito legal, tal, ótimo. Aí só que só tem um apartamento para alugar lá. Tá super ocupado. Taxa de ocupação é isso, né? É o quanto do prédio tá alugado. E aí, meu, você adorou o prédio, você quer morar ali. Só que só tem um apartamento para alugar. E aí no corretor tá no seu ouvido falando assim: ó, tem uma gente interessada, viu? Tem uma gente interessada. E aqui na vizinhança não tem nada parecido. É claro que a sua percepção de valor, o quanto que você vai estar disposto a pagar por aquilo, vai aumentar. Você vai estar disposto a pagar, provavelmente, o valor que o proprietário fala para você que ele vai te cobrar de aluguel. Que você quer morar ali, tem outra opção, e aquela opção ainda precisa acabar. Agora, você foi lá, né, alugar seu apartamento. Tá, putz. Aí você foi ali perto do Butantã, você viu que tem 3 prédios iguaizinhos, coisas extremamente parecidas, que todos eles, tipo, tem vários apartamentos sobrando, assim, não tá tão ocupado o prédio. Aí o proprietário vai te falar assim, olha, eu quero tanto para alugar esse apartamento aqui. E você fala assim, não, olha, você vai me dar 20% de desconto? Se você não me der, fulano de tal me dá 20% de desconto, porque o apartamento dele também tá vazio. E do outro fulano também tá vazio. E do outro fulano também tá vazio. E eles te oferecem a mesma coisa que você. Tem muita oferta para pouca demanda, só você tá procurando, enfim. Então é bem nesse sentido. Prédio comercial é a mesma coisa. Então, se as lajes estão vazias, você tem um poder de barganha muito grande, o aluguel cai. Agora, se as lajes estão ocupadas, você não tem como ficar barganhando muito. Você não alugar, outra pessoa aluga. Então você vai acabar pagando um preço muito mais caro. E por isso que tem esse movimento aqui, né, que o professor mostrou na sala de aula. Então, enquanto a taxa de ocupação está subindo, ou então meio que se mantém constante, só que. Então, nesse caso aqui, você pode ver que a taxa de ocupação não subiu tanto assim. Só que por que o preço de aluguel provavelmente subiu? Porque provavelmente as pessoas estavam demandando muito, né? Então, isso normalmente acontece quando a economia está em expansão. Então, novas empresas estão surgindo, essas empresas precisam ocupar escritórios, normalmente, né? Se não fosse home office, não sei o que, isso aí é outra discussão, mas em geral, a economia cresce, novas empresas, ou empresas que estão em expansão precisam ocupar mais áreas de escritório, e mesmo que então a taxa de ocupação não seja tanta, tem mais demanda, preço sobe. Então, é aqui que a gente vê esse ciclo de alta aqui, né? Em compensação, se a demanda cai, ou nesse caso aqui, né, se ela cai, então você ganha poder de barganha e o preço também cai. Tá? Essa é basicamente a lógica aqui. E o que a gente vai discutir nesse caso, realmente, além do que eu acabei de explicar, né? O preço de um imóvel, desses para renda, ele não está ligado tanto àquela percepção de valor que eu falei para vocês anteriormente, igual no caso do residencial. O preço de um imóvel para renda, ele está ligado à capacidade daquele imóvel de te pagar aluguel, de te dar renda, basicamente. Então, exemplificando, né? Eu tô com dinheiro sobrando. Tô com dinheiro sobrando. Eu posso comprar. E eu tenho 2 opções de imóveis. Os dois eu posso comprar por R$ 100. Os dois. Só que um dos imóveis me paga um aluguel. Eu paguei R$ 100, né? Cada um dos dois vale, eu pago R$ 100 cada um deles. Só que um deles é capaz de me pagar de aluguel 20. Paga super bem. E o outro me paga só 8. Obviamente você vai querer comprar o prédio que te paga R$ 100 e te devolve 20. Então, no mercado funciona essa percepção assim. O que as pessoas mais querem comprar acaba sendo mais caro para você comprar, porque mais pessoas querem comprar, né? Da oferta e demanda. Então, quanto maior a capacidade de um empreendimento de te pagar esse aluguel, mais ele vale. Né? E quanto mais ele te paga de aluguel, mais ele vale. Então, aqui nesse ciclo de alta, por exemplo, né?
Pô, o preço do aluguel caríssimo aqui, 240. E a taxa de ocupação em 100%. Então ele tá te pagando muito aluguel. Você compra um prédio aqui, meu, esse prédio que você comprar, ele tá te pagando, vai me dar uma renda absurda de alta. Muito alta, muito alta. Então eu vou querer vender ele caro. Em compensação, aqui ó, 2020, né? Não, nem vou aqui, vou 2019. Taxa de ocupação ali 80%, aluguel 100. Meu, pagar pouquinho. Que não vai me dar quase nada de renda, né? A lógica é essa. Então, por isso que ele fala aqui, né, de oportunidade de investimento, né? Oportunidade de investimento é isso. O dinheiro, eu vou colocar esse dinheiro, vou comprar alguma coisa com esse dinheiro, e ele vai me dar um retorno. E essa percepção do investidor tem que ser positiva, porque ele vai comparar com outras coisas, né? Muitas vezes investidores de real estate, às vezes eles podem colocar em outros tipos de investimento, né? E ele vai comparar, né? Às vezes o cara tá nem aí se ele vai colocar o dinheiro na agricultura, se ele vai colocar dinheiro em mercado imobiliário, se ele vai comprar ações da Tesla. O cara, às vezes, tipo, pra ele, o que vai importar mesmo é assim, quanto que ele me deu de retorno? E é isso que ele vai querer comparar aqui. A oportunidade de investimento, quanto me deu de retorno. Tá, beleza. O valor justo de edifícios de escritórios corporativos, medido no conceito de valor da oportunidade de investimento. Pode ser associado a indicadores da economia e de mercado, tratados como proxies de valor. Nesse caso, usaremos um único indicador, proxy Y, equivalente ao produto dos aluguéis médios praticados pela taxa de ocupação média verificadas no mercado, como segue. Então, o indicador que a gente vai usar aqui é o proxy Y. E esse proxy Y ele é calculado como o valor de aluguel vezes a taxa de ocupação. Analise a série histórica dos aluguéis e a taxa de ocupação dos escritórios corporativos de alto padrão na cidade de São Paulo. Do terceiro semestre de 2005 ao quarto trimestre, responda as seguintes questões. Tá. Calcule a proxy Y nas pontas e no pico da série. Comente a evolução nas fases da economia vigorosa e da economia deprimida. Então, é o que eu estava falando para vocês aqui nesse gráfico, né? Aqui, ó, subiu absurdos o preço de aluguel, dobrou, literalmente. Por quê? Porque a economia estava vigorosa, a economia estava crescendo. E aqui, a economia estava em declínio, né? Então, é isso que ele quer que a gente olhe. Como que a gente calcula esse proxy Y, né? Então, a gente literalmente multiplica o valor do aluguel pela taxa de ocupação. E o índice VOI, o índice que vai analisar aí o investimento, é basicamente assim. Eu tinha R$100, bem assim, ainda mais que tem o número de 100 aqui, o número 100 aqui, eu tinha R$100 no terceiro semestre de 2005, eu tinha R$100. Quanto que meu R$100 está valendo em 2010? Por exemplo, aqui, primeiro semestre de 2010. Meu R$100 já tá valendo 149. Putz, baita investimento. Baita investimento. Isso daí, né? Nossa Senhora. Então, é esse que o índice VOI ele tá mais ou menos medindo. Tá bom? E aí é uma regra de 3 que é feita aqui. Então, quando o meu proxy YV, né? Ele vale 92, o meu índice VOI é 100. E aí, por exemplo, no meu primeiro semestre de 2010, o meu proxy Y vale 138, eu faço a regra de 3, meu índice VOI vai estar valendo 149. Então, essa regra de 3 né, o valor do mês dividido pelo valor de 2005 vezes o 100. E aí, como que a gente identifica os ciclos de alta, os ciclos de baixa, onde é o pico e etc, né? Então aqui, né, ciclo de alta. Então, esse negocinho, essa barrinha cinza aqui tá no lugar errado, ela deveria estar aqui, ó. Tá? Deveria estar aqui. Enfim, ciclo de alta, ciclo de baixa e o pico. O pico é o maior valor de VOI.
Então, aqui. O maior valor de VOI é no primeiro semestre de 2012. Maior valor de proxy Y e maior valor de VOI. Então, o que ele pede aqui? Né? Para calcular essas coisas e identificar, né, economia vigorosa. Então, economia vigorosa de 2005 até aqui, onde tem maior VOI. E deprimida de 2012, primeiro semestre, até agora. Até o último dado que a gente tem. Tá? Aqui ele só... Na verdade, assim... Opa, perdão. Na verdade, assim, ele até aqui... Ó, tá esqueci de identificar aqui. Até aqui, ele é deprimido de novo. Até 2018. Então, como é que a gente faz? A gente acompanha por aqui, né? A gente vai acompanhando o proxy e o índice VOI. Então, ele era 100 em 92, aí foi aumentando, até chegar no pico. Aí ele foi diminuindo, até chegar aqui, numa baixa. E depois ele foi aumentando. Então aqui, economia vigorosa de novo. Economia se expandindo. Qual a valorização do ativo expressa pela proxy Y em termos percentuais do início da série até o pico mais alto e da desvalorização até o pico final? Então, início da série, o proxy Y está 92,72 e no pico, aqui, tá 229,89 aqui. E é o que eu falei para vocês. A gente está considerando aqui que o valor do imóvel, ele tá ligado, assim, ó, muito ligado, intrinsecamente ligado. A valorização dele está intrinsecamente ligada à capacidade dele de gerar renda. Então, a valorização dele é literalmente a diferença do pico para o início da série. Então, o imóvel valorizou nesse período todo 147,9%. Bastante mesmo. E aí, é o que eu estava falando para vocês, né? A gente sempre tem que transformar taxas anuais em mensais em anuais. Então, aqui nesse caso, a gente tem que transformar essa valorização que aconteceu desde do terceiro trimestre de 2005 até o primeiro semestre de 2012. Como que a gente faz isso? Mais a taxa aqui, né, elevado a 12, dividido pelo número de meses. O número de meses, eu fiz assim a diferença do 26 para o 0, vezes 3, porque são trimestres, menos 1. E a gente chega nessa taxa anual de 14,99%, que é uma taxa bem alta. Bem alta mesmo, assim, né? Se vocês forem comparar, por exemplo, com a Selic, com o CDI hoje que está pagando aí 3,25, nossa, é um baita investimento, né? Mas na vida real, dificilmente vocês vão conseguir ver uma valorização desse tamanho. E aí ele pede também para a gente calcular quanto que variou, né? Quanto que caiu o preço do imóvel, do pico, que é aqui em 2012, para o final da série, que é aqui em 2020. Desculpa, peraí. E a desvalorização do pico para o final. Então, gente, então o pico ficou aqui, 229,89. O final da série, ele colocou aqui, né? 80,84. Mas como vocês viram, não foi o pior momento. O pior momento foi aqui, ó. Tá? Mas ele colocou o final de série, então é aqui. Aí a desvalorização é o que eu falei, a diferença entre os dois, porcentagem. E eu acho, e aí é um chute meu, tá? Isso aqui é uma desvalorização, não esqueça. Eu acho que quando ele foi calcular, se vocês forem olhar aqui o gabarito, vocês vão ver que em taxas anuais isso aqui ficou 13%. Eu acho que eles esqueceram de atualizar a fórmula, eu vou confirmar com a professora, tá? Porque eu não consegui fazer esse número bater de jeito nenhum.
E o que acontece? O caso, até ano passado, os casos tinham número, tinha a série histórica até 2016. E aí, se você usa 2016, dá uma taxa de 12%, que é perto dos 13 ali. Então, isso aqui eu vou ficar de confirmar com o professor e eu mando para vocês no grupo. 13. Numa análise ex post, se a arbitragem da proxy Y no início da série fosse realizada não com base na penetração dos aluguéis e a taxa de ocupação daquele momento, mas com base da média do início até o pico ou da média da série inteira, quais seriam as diferenças? Comente. Então, primeiro, eu calculei aqui o proxy Y do início até o pico. Como que a gente faz isso? A gente faz a média dos aluguéis do início até o pico, vezes a média da taxa de ocupação do início até o pico. E a gente chega no proxy Y. Vou escrever aqui. Depois eu mando no grupo. Proxy Y. E aí o valor médio de toda a série é a média da série inteira de aluguel, vezes a média da série inteira de taxa de ocupação. E aqui a VOI. Então, a VOI, como a gente calcula? A gente calcula baseado aqui nos iniciais mesmo, né? E por que ele pede pra gente calcular essas coisas aqui? Porque, pô, imagina que você é um investidor, né? Que a gente está sempre analisando como se a gente estivesse na ótica do investidor. Então, imagina que você é um investidor. Se você for considerar... Eita, minha bateria tá acabando. Se você for considerar comprar no pico, você vai comprar, como eu falei, né? Como a gente está analisando aqui a capacidade de pagar, de te dar renda, se for comprar no pico, você teria que comprar vai baseado nesse aí, né? Seria comprar por 247 o empreendimento lá, o prédio. Você tem que por 247. Só que você concorda que é um péssimo negócio? Porque assim, ele só valeu 247 um mês. Que foi aqui. O resto, você vai estar perdendo dinheiro, porque ele não vai mais valer 247. Então, é mais inteligente você analisar usando toda a série histórica, né? Então, uma outra maneira é você ver a média de quanto que deu, que seria esse V médio até o pico da série 2018, 2012, ou então o V médio de toda a série, porque aí, em vez de você estar pagando aqui 247, você estaria pagando ou 151 ou 125. E aí, se você for analisar, por exemplo, o 125, na grande maioria da série aqui, ele vale mais do que o 125. Então, você estaria tendo o seu dinheiro ali, rendendo, enfim, seu patrimônio, ele estaria valendo mais do que você pagou, que é o que todo investidor quer. Ainda numa análise ex post para o investidor focado na valorização do ativo e não necessariamente na renda harmônica estável. Então, essa renda harmônica estável é o que eu falei, a capacidade de pagar, de te dar renda, de te dar aluguel. Quais seriam os melhores momentos de entrada e de saída no investimento? E os piores? Então, o melhor momento de entrada do investimento é você entrar aqui no 100 e você vender ele por 247. Perfeito. Aí você tem essa valorização que a gente chegou a calcular aqui de 15% anual. O melhor momento é você entrar aqui e você vender aqui. Porque o seu prédio, ele tá valorizando. O pior besteira que você pode fazer... Oi? Pode falar. Não poderia ser no quarto trimestre de 2005? Poderia. Na verdade, seria melhor você comprar aqui. É verdade. Poderia. É exatamente assim. Tipo, o menor valor possível, assim. Quanto mais barato você puder pagar. É assim. É que, tipo, no gabarito tava... Não sei se... Onde que eu vi esse gabarito? Não lembro de onde. Mas o gabarito tava que era aqui. Aí eu fui... Mas é verdade, é aqui. O melhor momento mesmo é aqui. Que tá o menor valor possível. E aí vender pelo máximo. E aí a pior besteira que você pode fazer é comprar aqui
no primeiro semestre de 2012 e vender na baixa aqui. Por 65. Por 70, quer dizer, 70,12. E é isso, gente. Esse caso é isso. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, ou se vocês não entenderem alguma coisa, só perguntar. Deixa eu voltar aqui para vocês. Acho que é isso. E se for isso mesmo, queria saber de vocês que tinham falado lá no grupo, né? Que na última aula vocês entenderam muito bem. E aí eu queria saber o que vocês entenderam muito bem, que eu posso tentar explicar aqui. Não sei se alguém tá aqui. Você pode Oi. explicar de novo o item 3, do caso 3? Eu não entendi muito bem. Peraí, deixa eu abrir de novo aqui. O item 3. Então, aqui o que acontece? Tipo, se a gente tá fazendo análise igual a gente fez aqui no item 2, a gente tá olhando para um momento só do ativo. Quando nesse 3, a gente está tentando usar uma base de dados maior, pelo menos que nem que seja a média dos valores de aluguel e de taxa de ocupação. Então, assim, tipo, ó, se aqui a gente fosse trocar por. Peraí, vou fazer um negócio aqui. Então, aluguel médio. Acho que vai ficar mais fácil de ver. Aluguel médio e estoque médio. Average. Aqui, daqui, aqui. Então, a média do terceiro semestre de 2005 para o primeiro semestre de 2012, de aluguel daria 146, e a taxa de ocupação média seria 95,4%. E aí a proxy Y é a multiplicação desses dois valores. Tá vendo? E aí o da série inteira, né, average, seria aqui. Tá vendo? E aqui também a mesma coisa, um vezes o outro. E aí a ideia aqui, para chegar... Por que a gente faz isso? É para a gente tentar ter um parâmetro um pouco melhor usando um histórico maior, né? Porque é difícil da gente conseguir prever o futuro. E o investidor, ele está sempre... Ele está comprando um ativo agora, ele está comprando um prédio agora, porque ele quer que dê renda para ele no futuro. E é difícil de prever. A gente só consegue ter os dados do passado e olhar. E a ideia aqui é usar o máximo de dados passados e fazer essa conta, entendeu? Mas, tipo, não sei se a sua dúvida era isso ou se é como calcula. O cálculo é desse jeito que eu te mostrei. É pela média. Não, o cálculo eu entendi. Eu só não entendi direito a diferença que ele pede para comentar. Ó, com base quais seriam as diferenças? A diferença é que, por exemplo, aqui a proxy Y do pico é 229. E a proxy Y de 2005 até 2012 é 140, então é bem menor. Se for comparar, é bem menor. E essa diferença é menor justamente porque ela considera momentos ruins. Ela considera momentos em que o prédio não foi capaz de entregar tanta renda. E se você considera só o pico, você está considerando como se o resto da vida aquele prédio fosse te pagar esse tanto de renda aí, que era bem alto, né? Quase 100% de ocupação e um aluguel caríssimo. Então a diferença é essa. E você concorda que é irreal você pensar que assim, daqui para frente ele vai sempre te pagar o máximo? Vai sempre te pagar o pico? Vou fazer um exemplo besta, né? Vocês sabem que alguns meses atrás, em um dia, o Bitcoin valorizou acho que 20%, né? Eu não posso chegar para você e falar assim, compra Bitcoin agora, porque assim, em um dia deu 20%.
vai dar 20% todos os dias. Não vai te dar 20% todos os dias. Né? O certo é você pegar e olhar a série histórica do Bitcoin e falar assim, olha, teve dia que caiu 20%, teve dia que continuou igual. E aí, se você for olhar o Bitcoin de tantos anos para cá, deu tanto que não foi 20% por dia. Entendeu? Por isso que você pega uma série maior, entendeu? Entendi. Obrigado. Imagina, imagina. Se tiver alguma outra dúvida também, gente, eu vou. Ah, não. Eu vou pegar a bateria pra ele, peraí. Nossa. Gente, peraí que eu não estou encontrando o carregador. Pronto, gente, achei o carregador. Deixa eu vou parar de pintar a tela, peraí. Então, gente, não sei quem é que tava quem é que falou no WhatsApp que você tava com dúvida na última aula. E se alguém souber o que é, aí eu falo agora, senão deixa pro outro Fuja que eu falo. Tá bom, gente, eu vou considerar que é isso, hein? Aí no próximo Fuja vocês falam o que é. Eu vou perguntar direito no WhatsApp o que era. Bom, acho que por hoje é só, gente. Obrigada. Comparecimento de vocês. Qualquer coisa vocês me avisam. Tchau, Tudo. obrigada. Obrigado. E lembra de Eu vou parar de prestar gravar. atenção também. De o Aqui. quê? E